a presença de todos vocês que vão estar acompanhando. Esse evento está sendo gravado, depois a gente vai fazer uma edição especial, vai disponibilizar para quem não puder estar vendo ao vivo agora. E então, sem mais delongas, eu passo diretamente a palavra para o professor Isaac, para ele dar início à apresentação dele. Por favor, professor Isaac. Obrigado, professor Hélio. Eu cumprimento a todos e a todas e agradeço ao convite do Instituto para a Valorização do Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo, o IVEPESP, que é brilhantemente pilotado e comandado pelo professor Hélio Dias. Agradeço. Eu, na minha exposição, eu vou dividir em 3 partes. A primeira, onde eu vou dar o quadro atual da educação brasileira. Numa segunda parte, eu vou revisitar as iniciativas de políticas públicas para a educação. E, numa terceira parte, algumas ideias, diretrizes que vale a pena discutir quando se pensa em uma política de Estado para a educação. Na primeira parte, né, o quadro atual, a gente poderia definir a educação brasileira como uma verdadeira tragédia. E por que eu falo isso? Porque existem várias dimensões na educação brasileira que são verdadeiras tragédias. A primeira delas é que a escola básica, ela está funcionando, em parte, como uma fábrica de analfabetos. Analfabetos totais e funcionais. Um bom número de estudantes, depois de 1, 2 anos de escola, não aprende a ler e escrever. E um grande número de estudantes são analfabetos funcionais, isto é, eles são capazes de ler, mas não entendem o que eles leem. As avaliações nacionais, hoje saiu o resultado do IDEB de 2019, tanto as avaliações nacionais como internacionais, elas são inadequadas, né? Em comparação com países centrais. Né? Ocorreu, infelizmente, ao longo do tempo, uma desvalorização do professor, principalmente do ensino básico. Quando eu fiz ensino básico, os professores, meus professores, eram elementos importantes na sociedade. Eles tinham um salário digno e tinham um respeito social, o que, ao longo do tempo, foi desaparecendo. E hoje, muitos professores têm vergonha do ensino básico e dizer que são professores. Nos nossos currículos, né, nós temos um excesso de conteúdos inúteis. Né? Eu me lembro que, na geografia, eu tinha que decorar os afluentes do rio Amazonas, da margem direita, depois da margem esquerda. Tinha que decorar todas as cidades que ficavam entre São Paulo e Rio de Janeiro. Para quê? Né? Hoje. Então, temos um depósito de conhecimento inútil, aquilo que o Paulo Freire falava, o depósito bancário da educação. A pedagogia me parece que é ultrapassada. Era válida as aulas expositivas antigamente, porque o professor era a janela entre o estudante e o conhecimento. Livros tinham poucos e eram muito caros. Mas, com a evolução das tecnologias de informação e comunicação, hoje o conhecimento pode ser obtido de maneira bastante simples. Um outro pecado da educação brasileira é o saneamento escolar. Nós temos 21 mil escolas que não têm água. E se não tem água, não tem sanitário.
Então, não é um ambiente para a educação, o que nós vemos por aí. A evasão escolar é muito grande, principalmente no ensino médio. Depredação da escola, né, é um sintoma muito preocupante, porque a gente não depreda aquilo que a gente gosta, a gente não destrói aquilo que a gente ama. Então, temos esse sintoma muito preocupante. A violência escolar é muito grande, aluno, professor. Enfim, a gente poderia aí falar outros pontos negativos que nós temos na educação brasileira. Gostaria de, agora, entrar numa segunda parte, no sentido de analisar, debater as iniciativas para a gente melhorar a educação no Brasil. Nós temos uma herança de país colonial, né? A escola não era incentivada, os filhos da elite, na era colonial, eram mandados para fazer universidade fora do Brasil, principalmente Portugal e França, e tanto que as primeiras universidades no Brasil foram criadas no século passado, ao contrário de muitos países, inclusive da América Latina. Na realidade, o órgão central de direcionamento, de bússola da educação seria o Ministério da Educação, que foi criado em 1953. E os precursores do Ministério da Educação foi o Ministério da Instrução Pública, dos Correios e Telégrafos. Isso em 1890. Então, vejam que esse conceito de fazer um ministério que se ocupava da educação e dos Correios. Mais tarde, em 1930, na era de Getúlio Vargas, foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, isso em 1930, e que foi o precursor do Ministério da Educação em 1953. A educação, no século passado, já não ia bem. Em 1932, 26 intelectuais brasileiros se reuniram e redigiram um documento que é conhecido como o Manifesto pela Educação Nova, a reconstrução educacional no Brasil. Era um manifesto dirigido ao povo e ao governo. E ele foi redigido por Fernando de Azevedo e assinaram, entre outros, grandes intelectuais da época, como Júlio de Mesquita Filho, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Roquete Pinto, Hermes de Lima, Cecília Meirelles e outros. E esse documento ele foi publicado no dia 1º de julho de 1959 no jornal O Estado de São Paulo e, simultaneamente, no Diário do Congresso Nacional. Esse documento se inicia com o seguinte texto que eu vou ler. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças culturais e o desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa
que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Esse documento, não só o início, mas todo o resto do documento, parece que foi escrito na semana passada. Quer dizer, os mesmos problemas, os mesmos diagnósticos e provavelmente as mesmas propostas são atuais. Isso significa que nós não avançamos nessa proposição do Manifesto da Educação Nova. Como a coisa não melhorava, foi feito um segundo manifesto, em 1959, que tomou o nome de Manifesto dos Educadores Democratas em Defesa do Ensino Público. E foi feito 25 anos depois do primeiro manifesto. E no início desse manifesto se diz: essa mensagem, decorridos mais de 25 anos da primeira, que em 1932 nos sentimos obrigados a transmitir ao público e às suas camadas governantes, marca nova etapa no movimento de reconstrução educacional, que se procurou, então, desencadear e que agora recebe a solidariedade e o apoio de educadores da nova geração. Esse texto também foi redigido por Fernando de Azevedo, que redigiu o Manifesto de 32, e foi assinado por 161 intelectuais, entre eles, muitos que assinaram o documento de 32. Entre eles, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, César Lattes, Florestan Fernandes, Oswaldo Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Luiz Laboriot, Roberto Cardoso de Oliveira, Sérgio Buarque de Holanda, Fernando Cardoso, Ruth Cardoso, Antônio Cândido e Darcy Ribeiro. E nada melhorou também, infelizmente. E aí tivemos, em 2010, o que a gente pode considerar como o terceiro manifesto da educação nova. Esse manifesto foi lançado no Conselho Nacional de Educação no dia 30 de agosto de 2010. E esse manifesto, em vez de ser assinado por pessoas, foi assinado por entidades. Eu tive uma participação em fazer o rascunho desse manifesto, que foi feito por 4 pessoas, 3 colegas, o Carlos Roberto Jamil Cury, que se aposentou na UFMG e está na PUC de Minas Gerais, pelo Daniel Cara, que é o coordenador do Movimento Direitos pela Educação, e por Mozart Neves Ramos, que tem uma atuação muito importante na educação brasileira. E essas 27 entidades, eu talvez não leia aqui para não gastar o tempo, mas tinha, entre elas, né, tinha a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Campanha Direito pela Educação, a Central Única de Trabalhadores, o Centro de Estudos Avançados Sociais e Educacionais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSEG, o Fórum Nacional
o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a União Nacional dos Estudantes, enfim, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Enfim, uma gama muito grande de instituições, sem viés partidário, sem viés religioso. E nesse terceiro manifesto se apontava as seguintes prioridades: a inclusão até o ano de 2016 de todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola, em conformidade com a Emenda Constitucional 59/2009. A universalização do atendimento da demanda por creche pública nos próximos 10 anos. A superação do analfabetismo, especialmente entre os brasileiros e brasileiras com mais de 15 anos de idade. A promoção da aprendizagem ao longo da vida, como direito assegurado pela Constituição Federal para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos. A garantia de que até o ano 2014, todas e cada uma das crianças brasileiras, até os 8 anos de idade, estejam plenamente alfabetizadas. O estabelecimento de padrões mínimos de qualidade para todas as escolas brasileiras, reduzindo os atuais níveis de desigualdade. A ampliação das matrículas no ensino profissional e superior, capaz de garantir as necessidades de desenvolvimento socioeconômico e soberania técnico-científica. E, na realidade, o primeiro passo seria muito decisivo, que seria institucionalizar um sistema nacional de educação que deveria ser estruturado em 3 pilares. Primeiro, a elaboração do Plano Nacional de Educação, com a construção articulada de planos estaduais e municipais de educação. Segundo pilar, o estabelecimento de regime de colaboração entre os entes federados. E o terceiro, a implementação de lei da responsabilidade educacional. Vejam que as metas e as recomendações eram virtuosas, mas nada disso aconteceu em sua plenitude que a gente esperava. E o que aconteceu também, um marco importante, foi que em 1996 se começou a elaborar o Plano Nacional de Educação, o primeiro plano de educação nacional, e que continha 20 metas que também não foram cumpridas. Esse plano devia vigorar entre 2001 e 2010. E, na realidade, tivemos um segundo plano nacional de educação, que é de 2011 a 2020, e também um estudo feito pelo Observatório do Plano Nacional de Educação, feito pela Educação, aponta um novo fracasso desse segundo plano. Então, o que nós temos é um grande desafio, mudar o quadro total da educação brasileira. Não basta só universalizar a educação. Tivemos grandes avanços nisso, mas precisamos ter uma qualidade, uma excelência em todos os níveis da educação, desde a primeira infância até a pós-graduação. Eu tenho mais 10 minutos, né? Mais 10. Então, eu gostaria, então, de partir para algumas ideias no sentido de a gente fazer realmente um plano de Estado para a educação. Porque o que existe são planos de governo
que duram 4 anos, 8 anos. É muito comum, nos períodos pré-eleitorais, todos os candidatos, seja de vereador, deputado, senador, presidente, governador, presidente da República, falam na educação. Eles têm uma bandeira dizendo agora a educação vai ser resolvida. E o que ocorre é como se fosse uma epidemia de amnésia, né? Eleitos, né? Esses políticos esquecem o discurso que fizeram. E é preciso se ter uma ideia dos caminhos e das metas para uma educação que o país necessita. E aí eu vou dividir nos desafios da educação, dos diferentes segmentos da educação. E, primeiramente, da educação básica. Primeiro, nós precisamos ter políticas públicas para a primeira infância. Antigamente, isso é negligenciado não só no Brasil, mas no planeta. As crianças, quando têm recursos, ficam em creches, bem assistidas sob o ponto de vista de alimentação, higiene, cuidados, mas nas últimas décadas a neurociência nos mostrou que é na primeira infância que nós temos o grande potencial cognitivo. É a época em que há uma grande síntese de neurônios e a interseção desses neurônios entre si, chamado de sinapse. E, na realidade, estão surgindo agora, na neurociência, algumas pistas de como é que funciona o cérebro no processo de aprendizagem. E esses protocolos que emergem da neurociência devem ser absorvidos, testados, e nós devemos, desde que a criança, o bebê abre o olho, né, protesta, né, de ter tirado do conforto do útero materno, ela já aprende a chorar, e quando tem fome, chora, quando tem uma dor de barriga, chora, e ela tem um potencial já cognitivo de poder aprender natural, genético. Quem que ensina uma criança a falar? Ninguém. Ela escuta, ela controla suas cordas vocais e fala. Um bebê, uma criança na China fala chinês, né? Imagina, tão difícil falar chinês. Ela aprende sem escolas, sem professores, etc. Um outro desafio na educação básica é ter conteúdos para os objetivos de cada nível. Devemos fazer essa revisão. Devemos usar a pedagogia contemporânea compatíveis com os avanços das tecnologias de informação e comunicação. E devemos usar isso com inteligência. Temos que rever a formação inicial e continuada de professores. Temos que valorizar a carreira docente. O salário é escandaloso. Temos que ter boas condições de trabalho e uma carreira atraente, né? E isso é possível. Na Finlândia, onde se leva a educação a sério, um professor de ensino básico tem um salário maior que o diplomata, porque, na realidade, a função social, o trabalho que ele faz de educar as próximas gerações é realmente importante. Temos que ter uma gestão profissional, uma avaliação contínua do processo de aprendizagem, uma integração com a família e a sociedade e a promoção e consolidação de valores e virtudes, que é muito negligenciada no nosso sistema de educação básica atual.
Então, nós precisamos incutir a ética, a solidariedade, o respeito à diversidade, direitos e deveres, bondade, caridade, respeito à natureza, amorosidade, justiça, fraternidade, honestidade e confiança. Rapidamente, desafios da graduação. E quando eu falo da educação básica, estou falando da primeira infância, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino profissional. Os desafios da graduação são vários também. Primeiro, o universitário deve ter a oportunidade de ter uma cultura universitária. O nosso sistema é muito verticalizado, então nós precisamos ter uma integração entre as áreas. Esse nosso estudante universitário deve aproveitar o tempo universitário para conhecer outras coisas, além do seu interesse de formação profissional. Temos que expandir a iniciação científica, que realmente faz uma grande diferença, tanto no ensino universitário, já o programa criado quando se fundou o CNPq, e mais recentemente, em 2003, foi introduzido o programa de iniciação científica júnior, que permite ao estudante do ensino básico frequentar o ambiente de pesquisa. Um outro ponto é o combate à assimetria na universidade, nos cursos de graduação, entre pesquisa, ensino e extensão. O ensino, a pesquisa é muito valorizada, pesquisa é muito importante, mas o ensino e a extensão também. Então, devemos valorizar aquele docente que se dedica ao ensino, produz materiais, produz inovações, e a extensão é fundamental, porque é a ponte entre a universidade e a sociedade. Precisamos experimentar novos métodos pedagógicos na graduação, com a redução de atividades tradicionais, estimular o trabalho em grupos e fazer a aprendizagem através de temas e problemas. Rapidamente, eu diria quais seriam os desafios da pós-graduação. Primeiro, o planejamento, vamos dizer, é interessante a gente registrar que a pós-graduação sendo o segmento final da formação do estudante, ela teve um desenvolvimento fantástico no Brasil, e talvez seja o segmento da educação menos pior. Agora, se a gente ir da pós-graduação em direção à primeira infância, passando pela graduação, ensino médio, fundamental, ensino infantil, essa qualidade vai diminuindo. Mas ela tem que ser aprimorada. E um ponto é o planejamento de acordo com as demandas do país a curto, médio e longo prazo. Hoje nós temos em certas áreas um excesso de doutores e que não são absorvidos. Eu participei recentemente de um evento da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a presidenta, Flávia, da NPG, Flávia Calé, ela diz que muitos doutores estão trabalhando como motoboy. Na realidade, nós precisamos inverter a pós-graduação e ir pela demanda e não pela oferta. Então, ver o que o país demanda agora, vai demandar daqui a 10, 20 anos. Mas, para isso, a gente precisa ter um projeto do país, que a gente não tem. Um outro ponto da pós-graduação seria a flexibilidade. Cada estudante tem o seu percurso, porque
sendo avaliadas as experiências anteriores que ele teve no ensino básico e no ensino universitário. Repensar os critérios de avaliação das agências de fomento e, novamente, incutir aos nossos mestrandos e doutorandos os valores, as virtudes, a responsabilidade social. Eu vou ficar por aqui e terminar lendo alguns pensamentos importantes de grandes figuras que tivemos no Brasil e no mundo. Primeiro, um pensamento de Paulo Freire que diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Um pensamento de Pitágoras: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Pensamento de Coralina: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Pensamento de Anísio Teixeira: educar é crescer, e crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. Um pensamento de Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E, finalmente, um físico, como nosso grande amigo Hélio Dias, Albert Einstein, que diz que educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Então, eu fico por aqui à disposição de debater esse tema que é tão vital e importante para nós, a educação. Parabéns, muito excelente sua apresentação. Deixa eu, então, já pegar alguns depoimentos lá do YouTube. Então, dizer aqui que tem alguns colegas, a Clarice Luiz, tem aqui o Maurício Vicente Tavares, o Frederico Lito, o Marco Antônio Rodrigues Dias, o Gilberto Campos, o Laerte Nascimento, também do Iverpest. E tem já uma pergunta aqui do Lito, nosso amigo seu também, que fala o seguinte: na sua opinião, qual é a contribuição das faculdades de educação nas universidades brasileiras, públicas e privadas, para a situação atual do ensino-aprendizagem no país? O que deveria ser? Então, essa é a consideração do professor Frederico Lito. Ele fala, então, sobre a questão da contribuição das faculdades de educação. Como é que você está vendo isso para a questão do ensino-aprendizagem? Como é que você está vendo esse papel das faculdades de educação? Bem, é um prazer dialogar com o professor Frederico Lito, que criou a Escola do Futuro na Universidade de São Paulo, e Xanatová, Lito, realmente, e o professor Lito, ele pertence a um grupo que defende a educação à distância, né? E na realidade, a gente não pode ser conservador na educação. Antigamente, o conhecimento era feito através de livros, né? E por uma cultura oral, né? Hoje, anda nos nossos bolsos, né? Nós tiramos o telefone, vamos ao grande sábio Google, né? E podemos aprender muito, ter muita informação. No entanto, a pergunta do professor Lito é muito importante porque, apesar do desenvolvimento dos meios de comunicação, a figura do professor continua importante. No entanto, eu diria que nós temos que ter o novo professor. Não o professor que transfere o conhecimento. Existem meios muito mais eficientes. Mas um professor que estimule o pensamento crítico do estudante. Um professor
que estimule o poder criativo dos estudantes. Um professor que saiba identificar conflitos do estudante, ou um conflito dentro da escola, ou um conflito fora da escola, e que possa não só identificar, como ajudar a resolver esse conflito. Esse novo professor, infelizmente, as faculdades de educação não estão formando. As faculdades de educação, primeiro, recebem como matéria-prima talvez o segmento menos preparado egressos do ensino médio. Porque, eu fazendo uma imagem, se um jovem que termina o ensino médio diz que vai fazer um curso de pedagogia para ser professor, a família fica muito preocupada, porque ele vai ter problemas financeiros e emocionais, certamente, como tem muitos professores. Então, na realidade, eu tenho a impressão que as faculdades públicas e privadas têm uma prioridade de formar um novo professor. E o Estado tem que reconhecer esse papel social do professor. E em países como a Coreia, por exemplo, ser professor é uma honraria e a garantia de uma vida digna. Então, nós temos que construir esse queijo, né, que vai atrair os melhores egressos do ensino médio para a carreira do professor. E que realmente esse professor não tem essa atitude do professor atual. Eu dou como exemplo de uma iniciativa importante nesse sentido, a iniciativa que está sendo feita pelo professor José Pacheco, que foi o criador da Escola da Ponte em Portugal, uma escola que fez uma ruptura com o método pedagógico e que, com muito sucesso, o professor José Pacheco, ele já está há alguns anos no Brasil, fez um projeto muito bonito em São Paulo, em Cotia, projeto Âncora, e mora agora em Brasília e está fazendo uma rede de escolas que usam uma metodologia mais avançada que a Escola da Ponte, essas escolas são chamadas de comunidade de aprendizagem. E a ideia é fazer uma rede muito grande em Brasília, espalhar pelo Brasil e talvez exportar para essa nova metodologia educacional para o hemisfério norte. Por que não? O mundo, afinal, é redondo. Então, podemos fazer isso. Bom, tem aqui também, o Oscar Hipólito já entrou aqui também na conversa. Eu vou começar com a pergunta do Gilberto Campos, né, que ele diz o seguinte: há uma publicação da Unesco do ano 2000, os 7 saberes necessários da educação do futuro, de Edgar Morin. Esses conceitos ali emitidos permanecem atuais ou não? Sim, Edgar Morin, ele tem quase 100 anos, está vivo, né? Ele foi entrevistado recentemente numa live, durante agora a pandemia, pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Ele fala muito bem espanhol, né? E Edgar Morin tem livros espetaculares que apontam para a educação do futuro. E eu tenho a impressão que aqueles preceitos da Unesco, né,
E nós tínhamos antes os 4 preceitos, né? Primeiro, conhecer, né? Depois saber, depois conviver, né? Depois ser. Eles são atuais. Estava conversando com o professor Hélio. A Unesco constituiu, no final do ano passado, uma comissão com especialistas internacionais, e para que até o final de 2020 elabore um documento sobre educação do futuro. Temos um brasileiro, o professor Cristóvão Buarque, que é membro dessa comissão. Isso é muito importante, porque nós estamos numa transição tecnológica jamais vista, com uma velocidade incrível, e nós vamos ter uma modificação no mundo do trabalho muito intensa. E nós não estamos olhando para isso. Nós estamos formando pessoas que talvez estejam formadas por profissões que aos poucos vão acabando. De maneira que eu acho que é extremamente importante a gente ter essas luzes de fóruns internacionais nesse sentido. Eu gostaria de comentar que o professor Hélio disse que Marco Antônio Rodrigues Dias está nos vendo. Marco Antônio Rodrigues Dias mora em Paris e ele foi colega nosso na Universidade de Brasília, e ele foi, inclusive, o pró-reitor, decano de extensão e vice-reitor. E ele foi para a França, e por 18 anos ele foi o diretor da divisão de ensino superior da Unesco. E hoje ele é um consultor internacional de educação, principalmente do ensino superior, e está envolvido também num fórum internacional chamado Kairos, né, em que se discute o futuro, principalmente, do ensino superior. Bom, você comentou, e eu acho que a própria pergunta do Lito também, sobre essa questão da formação inicial do professor, né? Essa semana eu estive conversando com a Cleide Bochilha, que você conhece também bem, que faz parte do grupo, e ela comentou que ela acha que a forma, você já citou também, que as faculdades de educação, elas não estão cumprindo o papel que deveriam, né? Então, se fala muito da educação continuada. Ela acha que se investe muito na educação depois da formação inicial, e que ela acha que isso provavelmente não seria a prioridade. Teria que a gente voltar a atenção, inclusive injetar mais recursos na formação inicial. Essa semana, conversando com colegas do nosso grupo também, parece que na China, já há algum tempo, né, a formação inicial dos professores não são feitos pelas universidades, são feitas de forma por institutos especializados com essa... Você acha que isso poderia ser uma solução para o país também? A gente tirar essa formação das universidades, que, como você falou, não tem cumprido esse papel, e criar, parece que já teve no passado, a Cleide me falou, institutos especializados que foram desativados, que tinha como meta isso aí. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo que é importante revisitar esse período, que tinha instituições que formavam, principalmente professoras, eram chamados a normalistas, essas professoras. Inclusive, na música popular brasileira, tem uma música, eu não sei quem cantava e não me recordo o autor, mas que dizia: essa linda normalista que rapidamente conquista o meu coração sofredor. E elas eram não só bem formadas
para atuarem como professoras do ensino básico, mas eram bem formadas, né? Bem formadas. Então, eu acho que a gente deve aprimorar, nós devíamos sentar vários cérebros para dar sugestões de como é que a gente forma um novo professor, talvez em instituições tipo normalistas. Hoje, o número de professores homens também é grande no ensino básico, então, professores e professoras, mas não deixar de ter atenção para o ensino continuado, principalmente porque as tecnologias evoluem, o conhecimento que vai vir certamente da neurociência vai precisar ser absorvido por esses professores formados. Eu dou como exemplo da neurociência um grande neurocientista brasileiro, Siddhartha Ribeiro, que no final do século passado escreveu um artigo sobre a aquisição de conhecimento no cérebro. E naquela época se achava que uma pessoa que conhecia alguma coisa, esse conhecimento ficaria em uma parte determinada do cérebro. E ele fez uma teoria no final do século, dizendo que quando uma pessoa conhece alguma coisa nova, esse conhecimento reverbera no cérebro no primeiro sono após se adquirir aquele conhecimento. Então, ele reverbera como se fosse um eco e vai para várias partes do cérebro. E isso era uma teoria, depois, pelo mundo, aí neurocientistas do mundo assinaram embaixo essa teoria, é uma realidade, e, inclusive, é usada em muitas escolas, no Brasil e no exterior. O estudante tem um determinado conhecimento e ele tira uma soneca na própria escola, de meia hora, 40 minutos, e aquilo que ele absorveu vai ficar como um registro importante em diferentes partes do cérebro. Então, nós vamos ter, certamente, protocolos importantes, não só para a criança, mas também para jovens, de como aperfeiçoar esse processo de aprendizagem que precisa ser substituído pelo paradigma da instrução. Até agora, nós tivemos o paradigma da instrução. Então, eu acho que é preciso ter uma educação continuada dos nossos mestres, em qualquer nível do segmento educacional. A gente deve estar na semana que vem, na terça-feira, aquela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que você conhece, que é concentrada exatamente nessa parte de primeira infância. A gente vai fazer um web seminário também, que vai estar Elisa Altafim, vai estar também a professora Maria Beatriz Linhares, né, que é lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão. A gente vai colocar. Uma coisa que você comentou logo no teu início, essa falta de articulação entre o município, o Estado e o governo federal. Que aparentemente, nos web seminários, a gente já colocou isso para diferentes pessoas, o Zé Goldenberg, a própria Bernadette Gatti também, aonde por que isso a gente não conseguiu até hoje achar um caminho para que essa articulação conseguisse? Porque esse plano de Estado que a gente estaria discutindo hoje, se a gente conseguisse achar um caminho para que essas três, município, Estado e União, ajudasse e trabalhasse, como é que você vê? Porque isso a gente nunca conseguiu fazer essa articulação. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que nós temos um defeito cultural de misturar a política com outros assuntos. Temos aqui um registro atual com o enfrentamento da pandemia, né? Quer dizer, nós não podemos
enfrentar a pandemia politicamente. Nós temos que nos valer dos dados da ciência. E o que nós estamos assistindo, não só no Brasil e em outros lugares também, é uma interferência da política. E aí eu acho que a educação é a mesma coisa. Imagine você num estado tenha o governador de um partido A e no município o prefeito do partido B, que muitas vezes não se entende, não consegue conversar, fica uma polarização muito grande. Não vai haver uma harmonia se esse governador do partido B, A, com o prefeito do partido B, sentirem que o principal não é o ganho político na educação, mas a educação de qualidade para todos. O governo federal, ele poderia estabelecer, deveria estabelecer, e de certa forma tenta, pelo Conselho Nacional de Educação, as diretrizes, enfim, as luzes, mas devemos eliminar qualquer ideologia, partido político, dessa interação de prefeitura, Estado e governo federal. Nós temos uma oportunidade aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal é um Estado e um município ao mesmo tempo. Né? Nós não temos um governador e prefeitos. Nós temos um governador e administradores de cidades satélites. E a Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal era responsável desde a educação da primeira infância até o final do ensino médio. Então, não há essa possibilidade de divergência. Eu tenho a impressão que é um problema cultural e a educação é muito importante. Ela não pode ser fragmentada por ideologia. Nós temos que ter todas as ideologias discutindo, propondo, e eu creio que se nós construirmos uma educação de qualidade para termos nas próximas gerações realmente pessoas, educandos, que foram educados para a cidadania, nós vamos ter um país mais justo, um país harmônico, que nós merecemos. Né? Nós tivemos o grande privilégio de nascer no Brasil, esse país maravilhoso, né? Sob o ponto de vista de beleza, de riqueza. Né? E eu não vejo outro caminho de nós termos um país igualitário, justo, se não for pela educação. E uma educação, claro, profissional, muito importante, mas para a cidadania, para a relação que a gente tem com os outros, com a natureza e com as pessoas de outras regiões do planeta. Ainda o Lito aqui diz o seguinte, o ensino profissional de medicina, direito, jornalismo, economia, em nível de graduação, quando nos Estados Unidos, essa parte do ensino profissional ele só começa no nível de pós-graduação. Né? A questão do ensino profissional, né? Qual a consequência disso, né, no caso aqui para o Brasil? Esse é um problema que nós temos que enfrentar. A nossa juventude ela é colocada na parede para escolher uma profissão na época de tentar ingressar no ensino superior muito cedo, com 17, 18 anos, 19 anos. E muitas vezes eles não têm uma orientação, não tiveram uma experiência, ouviram talvez um chamado familiar ou um chamado de alguém que gostam, uma profissão, e muitos entram num curso que não gostam
muitos não têm a coragem de abandonar esse curso e tentar outro curso, e eles se tornam profissionais sofredores, né? Imagine passar 8, 9, 10 horas num tipo de atividade que você não gosta, né? Isso o indivíduo vai ser alcoólatra, vai ter perturbações psicológicas, etc. Essa experiência que tem em alguns países de escolher a profissão mais tarde, ela foi implantada pelo Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro na fundação da Universidade de Brasília. Esses dois educadores, no final da década de 50, viram que nós precisávamos ter um novo modelo de ensino superior no Brasil. E eles se valeram de educadores intelectuais, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, um número muito grande de cabeças que fizeram o plano diretor da Universidade de Brasília. E nesse plano diretor, os 2 primeiros anos do ensino universitário tinham como finalidade dar uma cultura universitária, e durante esses 2 primeiros anos, o estudante escolheria o seu campo profissional. Infelizmente, depois do golpe militar, em 1965, nós tivemos, também aí por ingerência política, a demissão de alguns professores e, em solidariedade, quase todos os professores da Universidade de Brasília se demitiram. Tem um livro de um físico, novamente os físicos, o Roberto Salmeron, que ele escreveu um livro chamado Universidade Interrompida, onde ele conta isso. Essa experiência, então, foi desativada, mas vinha nesse sentido, de o campo profissional ser escolhido um pouquinho mais tarde. Foi tentado isso também numa segunda Universidade de Brasília II, que foi uma iniciativa de Darcy Ribeiro, em Campos dos Goitacazes. Ele fez a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que leva hoje o seu nome. E no início, nos planos, tinha também essa mesma metodologia, só que não era de 2 anos, eram de 6 meses. Isso também foi sobrepujado pelo status quo. Mas eu acho que inclusive devia haver uma facilidade de mobilidade dentro da universidade entre campos profissionais. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, ainda havia algumas ideias dessa flexibilidade. Então, todo aluno tinha lá uma espécie de tutor. Então, eu cheguei na universidade e me deram uma lista de 50 estudantes que eu era o tutor. Se o estudante tivesse alguma dificuldade, ele vinha conversar comigo. Mais ou menos o que se tem bem elaborado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E eles vinham mais para eu autorizar um cancelamento de curso, uma suspensão de semestre, etc. Mas uma vez veio um menino com formulário, eu tinha que autorizar, como professor tutor, ele queria mudar de curso. Ele fazia medicina e queria mudar para música, né? Aí eu não queria irresponsavelmente autorizar, né? Eu falei, não, vamos sentar, vamos conversar. E perguntei, porque se ele que estudava medicina, queria fazer odontologia, fisioterapia, nutrição, uma coisa dessas eu assinaria. Eu falei, mas vem cá, medicina e música é uma coisa muito distante, né? Você tem certeza? Por quê? Qual é o seu interesse na música? Ele falou, bom, professor, eu sou violoncelista da Orquestra Sinfônica de Brasília. Eu já sou músico.
Aí eu peguei o formulário e assinei. Então, é importante essa flexibilidade que a gente, infelizmente, não tem, de dentro do ambiente universitário, ele poder mudar de ideia e poder fazer uma escolha profissional em que ele possa ter uma vida digna e ser feliz. Bom, a gente já deu aí 1 hora, eu queria fazer uma pergunta final para você. Como é que você vê o futuro do ensino, né, em todos os níveis, agora com a pandemia? Como é que você enxerga, quer dizer, qual a visão que você acha da transformação que vai ocorrer a partir, então, vamos supor, de 2020 aí, quer dizer, vai ser um mix remoto, presencial, vai estar, essa semana até eu coloquei no grupo lá uma decisão da Universidade de Leeds, na Inglaterra, né, onde eles iam, de alguma forma, abordar, quer dizer, eliminar boa parte das aulas teóricas, né, então já uma medida. Como é que você vê essa questão aí, de tudo que você tem visto, como é que deveria ser esse nosso futuro aí a partir da pandemia? Olha, eu me afastaria dessa batalha de aula presencial e aula remota, né? Ou ensino presencial, ensino remoto. Eu diria que o que é importante é a gente usar com inteligência todas essas tecnologias. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, você em São Paulo, eu em Brasília, devido a essa tecnologia. E como um atalho para a gente poder se comunicar, poder discutir, poder debater. Eu diria usar com inteligência. Evidentemente que certas formações profissionais que exigem a habilidade manual ou habilidade para usar um instrumento, eu diria, dando exemplos, medicina, por exemplo, farmácia, química, física experimental, é absolutamente fundamental que no processo de formação haja a presença do estudante no laboratório. No laboratório, não imagino um dentista ele ter uma educação só remota, né, sem nunca ter tratado as várias patologias bucais, né, com a presença, né, com o debate com esse novo professor. Então, eu acho que a gente não pode ser... tem que ter um equilíbrio, depende muito dessa necessidade. Numa área de ciências sociais, humanidades, né, eu diria que as tecnologias à distância podem ser bem usadas, bem preparadas, né, porque também para o ensino remoto ser de boa qualidade, precisa de grandes investimentos. Não é uma tarefa assim trivial, vamos dizer. Então, eu acho que a gente deve usar a inteligência, não ter preconceito e enfrentar um mundo diferente que nós vamos ter. Eu que já sou octogenário, né? Eu assisti, minha juventude foi na era do rádio ainda, as novelas eram rádio, depois a televisão preto e branco, depois a televisão colorida, fantástico, né? Hoje eu telefono aí para Xangai e falo com alguém, né? Nós estamos aqui nos vendo. Então, isso vai... inclusive, existe um futurologista da Singularity University que diz que a nossa maneira de contato, a nossa falar é um método extremamente
primitivo. E ele diz que nós vamos usar um aparelhinho aqui na testa e vamos nos comunicar com telepatia. A gente pode chutar o futuro, né? Porque, inclusive, o futuro, ninguém... nós não vamos saber o que vai acontecer. Mas eu acho que nós temos tido uma modificação absolutamente fantástica, um avanço fantástico em várias áreas da ciência, e aí a transição não é fácil, mas eu acho que a gente atravessa essa tempestade e aparece num cenário assim de céu azul. Eu também, no web seminário que eu fiz com o Sérgio Rezende, ele até estou para agendar também um web seminário com o Anderson Gomes, que é um colega físico também, que foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco, né? E que, na gestão do governador Campos, né, que já falecido, tiveram uma experiência muito interessante, né, introduzindo o ensino integral, né, principalmente no ensino médio, e hoje os resultados, tanto do Ceará quanto do próprio estado de Pernambuco, são muito bons. Então, a gente vê, que é o que você colocou, né, a questão política, quando há realmente uma priorização, né, dos governantes com relação a essa questão, a gente acaba tendo resultado positivo, como é o exemplo do Ceará e do próprio Pernambuco. O Anderson Gomes ficou até ele já não é mais secretário de Educação, mas ele vai falar um pouquinho de como foi toda essa trajetória. E ele comentou que o governador Campos, ele teve uma interferência assim direta para fazer com que essas coisas acontecessem. Como você sabe, pega aqui São Paulo, você tem 5, 6 sindicatos, as mudanças que você quer fazer, elas precisam de ter um apoio, né, que venha de cima para que essas coisas aconteçam. Então, apesar das dificuldades, a gente tem resultados, tem experiências positivas que já colocou, então isso dá esperança, né? Mas o que você disse, né? Essa coisa, partido A, partido B, partido C, nos 3 níveis, né? É uma coisa que é realmente prejudicial, né? Mas é o que você falou, essa é a democracia que a gente tem que conviver com ela. Quem sabe eu precisaria até estudar se existe em algum país aí que a educação possa ser gerida por alguma coisa que não esteja ligada aos governos, né? Seja uma coisa suprapartidária, que talvez isso, se existe uma experiência desse tipo, porque aqui, como você falou, a gente tem experiências pontuais em algum estado, em algum município, né? Mas a coisa global, como que era o plano desse web seminário seu, que seria um plano de estado, infelizmente ainda está longe, né, de a gente conseguir. Então, eu queria agradecer mais uma vez e passar para você, para as suas palavras finais, para a gente encerrar esse web seminário. Bom, eu agradeço novamente o convite, a atenção de todos. Penso que esses eventos do IVPESP são extremamente importantes, devem ser divulgados, e acho que as pessoas sérias do Brasil devem pensar nas próximas gerações, do país que a gente vai deixar para os nossos descendentes. Nosso dever geracional, compromisso geracional, é deixar um país melhor do que nós recebemos. E eu acho que essa é a nossa bandeira, e acho que a educação é uma das prioridades, entre outras, para a gente poder realmente realizar essa meta geracional. Muito obrigado, Hélio, e parabéns pelas suas atividades multidisciplinares e multi-importantes. Obrigado. Eu queria também aqui agradecer a todos o professor Marco Antônio Rodrigues, aqui até está parabenizando vocês, todos os comentários que estão sendo feitos, eu vou passar para o professor
Isaac, né, ele vai depois, eventualmente, responder. Gostaria muito de agradecer a participação do professor Frederico Lito, que fez inúmeras perguntas. Infelizmente, eu não consegui trazer todas elas aqui devido até à questão do tempo, né? Mas eu vou passar todas as observações e perguntas para o professor Isaac, que vai, no momento oportuno, responder. Então, eu queria agradecer a presença de todas, achar que esse vídeo, como eu falei, está sendo gravado, eu vou depois fazer uma edição especial, e dizer que na quinta-feira a gente dá sequência. A gente tem o professor Krieger, que vai falar um pouco da qualidade, né, da pesquisa no país, que é outro tema muito importante. Então, quero então convidar a todos para quinta-feira, de novo às 17 horas, estarem juntos com a gente. Agradecer todos que estiveram com a gente até agora, até a gente passou um pouquinho aí dos 60 minutos, mas é que o papo estava muito bom, e eu acho que, assim, tudo eu acho que foi colocado é fundamental para a nossa, como o professor Isaac falou, para a gente ajudar essas próximas gerações. Então, eu agradeço a todos e desejo uma boa noite a todos, e espero vocês na quinta-feira novamente. Um abraço a todos. Obrigado, professor Isaac. Até a próxima. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um abraço.